Olá, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Hoje iremos refletir sobre as atitudes de Corá e a lição que tomamos para nós. Iremos narrar um trecho da Bíblia e logo partiremos para a análise. Números capítulo 16. 41. Mas no dia seguinte toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão, dizendo: E vós matastes o povo do Senhor. 42. E aconteceu que, ajuntando-se a congregação contra Moisés e Arão, e virando-se para a tenda da congregação, eis que a nuvem a cobriu, e a glória do Senhor apareceu. 43. Vieram, pois, Moisés e Arão perante a tenda da congregação. 44. Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: 45. Levantai-vos do meio desta congregação, e a consumirei num momento. Então se prostraram sobre os seus rostos. 46. E disse Moisés a Arão: Toma o teu incensário, e põe nele fogo do altar, e deita incenso sobre ele, e vai depressa à congregação, e faz expiação por eles, porque grande indignação saiu de diante do Senhor, já começou a praga. 47. E tomou Arão, como Moisés tinha falado, e correu ao meio da congregação, e eis que já a praga havia começado entre o povo, e deitou incenso nele, e fez expiação pelo povo. 48. E estava em pé entre os mortos e os vivos, e cessou a praga. 49. E os que morreram daquela praga foram 14.700, foram os que morreram pela causa de Corá. 50. E voltou Arão a Moisés à porta da tenda da congregação, e cessou a praga. Vemos no Antigo Testamento da Bíblia que Corá era descendente de Levi, pertencente à tribo de Levi, que tinha responsabilidades sacerdotais e rituais no acampamento dos israelitas durante o êxodo do Egito para a Terra Prometida. No entanto, apesar de sua posição levítica, Corá alimentou ambições e descontentamento em relação à liderança estabelecida por Deus, representada por Moisés e Arão. Ele começou a questionar a autoridade de Moisés, alegando que todos no povo de Israel eram santos e que Moisés estava agindo de forma autoritária ao assumir a liderança. Corá conspirou com outros líderes, Datã, Abirão e 250 homens influentes, e desafiou abertamente a autoridade de Moisés e Arão. Eles se apresentaram perante a tenda da congregação, cada um com um incensário, e a glória do Senhor apareceu a todo o povo. Moisés propôs uma prova para determinar a escolha divina, que cada homem deveria trazer seu incensário com fogo diante do Senhor, e Deus mostrará a quem ele escolheu. No entanto, antes que a prova pudesse acontecer, a ira de Deus se manifestou. A terra se abriu e engoliu Corá, Datã, Abirão e suas famílias. Além disso, fogo desceu do céu e consumiu os 250 homens que estavam com incensários. Isso serviu como um julgamento divino claro sobre a rebelião de Corá e seus seguidores. A história de Corá na Bíblia é um lembrete poderoso sobre os perigos da rebelião e da busca por posições que não foram designadas por Deus. Isso destaca a importância da humildade e submissão à vontade divina. Datã foi um dos líderes israelitas que se juntou a Corá em sua rebelião contra Moisés e Arão. Datã era descendente da tribo de Ruben, filho de Jacó. Junto com Corá e outros 250 líderes, Datã e Abirão desafiou a liderança de Moisés e Arão, questionando a escolha divina para a liderança do povo de Israel. Eles alegaram que todo o povo era santo, questionando a autoridade de Moisés e Arão. Quando Moisés propôs uma prova para determinar a vontade de Deus, Datã e seus seguidores concordaram em se apresentar com seus incensários perante o Senhor. No entanto, antes que a prova pudesse acontecer, a ira divina se manifestou de maneira dramática. A terra se abriu e engoliu Datã, Abirão, Corá e suas famílias, demonstrando claramente a intervenção divina contra a rebelião. Além disso, fogo desceu do céu e consumiu os 250 homens que estavam com incensários. A história de Datã na Bíblia serve como um exemplo de como a rebelião e a desobediência à vontade de Deus podem ter consequências sérias. É um lembrete de que a liderança e as posições de autoridade devem ser reconhecidas como designadas por Deus, e a desobediência a essa ordem pode resultar em julgamento divino. Abirão, também chamado de Abirão, é mencionado em Números 16 na Bíblia,
mas não há informações específicas sobre seus pais. No entanto, seu irmão mais conhecido, Datã, é mencionado em várias passagens, e seus pais são identificados como Eliabe, filho de Ruben, um dos filhos de Jacó, de acordo com Números 26:8-9. Aqui está a passagem que menciona Datã e Abirão. Nomes dos filhos de Ruben, primogênito de Israel, Anoque, Palu, Esrom e Carmi. Estes são os clãs de Ruben. Os seus descendentes, segundo os seus clãs, eram dos Anoqueus, o clã dos Anoqueus, dos Paluitas, o clã dos Paluitas, dos Esronitas, o clã dos Esronitas, dos Carmitas, o clã dos Carmitas. Números 26:5-6. Portanto, Abirão seria filho de Eliabe, neto de Ruben, de acordo com as genealogias bíblicas. Apenas um dia após a execução de Corá e seus seguidores por terem murmurado contra Deus, os israelitas recomeçaram a murmurar. Esta atitude só os tomou mais rebeldes e causou-lhes mais problemas. Corroeu a fé em Deus e encorajou a ideia de não obedecer a Moisés e a Arão. O caminho da rebelião contra Deus começa com descontentamento e ceticismo, que evolui para murmuração sobre Deus e sobre as circunstâncias presentes. Logo vem a amargura e o ressentimento, finalmente seguidos pela rebelião e pela hostilidade declarada. Alguns indivíduos poderiam ter permanecido nas sombras se não tivessem se lançado na busca por mais do que lhes era devido. Insatisfeitos com o que possuíam, buscaram mais do que mereciam e acabaram de mãos vazias. Corá, um dos líderes israelitas, foi um desses indivíduos. Corá, sendo um levita envolvido nas atividades cotidianas do tabernáculo, emergiu como protagonista de uma pequena rebelião pouco depois da significativa revolta de Israel contra Deus, Números 13:14. Ele incitou o povo, formando um comitê de insatisfeitos que confrontou Moisés e Arão. Sua lista de queixas girava em torno de 3 argumentos. 1. Moisés e Arão não eram superiores aos outros israelitas. 2. Todos em Israel foram escolhidos pelo Senhor. 3. Israel não devia obediência a Moisés e Arão. É notável como Corá utilizou as duas primeiras afirmações, ambas verdadeiras, para chegar a uma conclusão falsa. Moisés concordaria que não era superior a qualquer outro e que todos os israelitas eram o povo escolhido por Deus. Entretanto, Corá errou na conclusão dessas verdades. Nem todos os israelitas foram escolhidos para liderar. A mensagem subliminar de Corá era: "E eu tenho tanto direito de liderar quanto Moisés." Esse equívoco custou-lhe não apenas a posição e o papel que desfrutava, mas também a própria vida. A história de Corá oferece inúmeros alertas. 1. Não permita que a cobiça pelo que pertence aos outros o torne insatisfeito com o que você possui. 2. Não busque elevar sua autoestima diminuindo a dos outros. 3. Não distorça partes da palavra de Deus para justificar seus interesses, em vez de permitir que ela molde completamente seus desejos. 4. Não espere encontrar satisfação no poder ou em posições, Deus pode querer usá-lo na posição em que você se encontra agora. Chegamos à conclusão que ele foi um líder popular, uma figura influente. Mencionado entre os líderes de Israel, Êxodo 6:21. Um dos primeiros levitas chamados para um papel especial no tabernáculo. Falhou em reconhecer a significativa posição em que Deus o colocou. Esqueceu-se de que sua luta era contra alguém ainda maior do que Moisés. Permitiu que a ganância obscurecesse seu bom senso. Às vezes, a linha entre metas e ganância é tênue. Ao se tornar insatisfeito com o que possui, em vez de conquistar mais, corre-se o risco de perder tudo. Locais: Egito e Sinai. Ocupação: levita, auxiliar no tabernáculo. Muito obrigado por assistir até o fim e não se esqueça de deixar o seu gostei, compartilhar e comentar. Vejo você no próximo conteúdo.